Boa noite, Votorantim. Boa noite você que está em casa, esperando aqui para começar, para dar início, né, ao debate dos fatos, programa que já faz parte da rotina dos votorantinenses, e programa esse que a gente faz questão de cuidar de uma forma muito especial, justamente por sabermos que você está aí do outro lado, atento a tudo aquilo que a gente debate, tudo aquilo que a gente discute aqui no debate dos fatos. O debate dos fatos, eu não me canso de explicar, tem como proposta fazer um debate dos principais assuntos da semana, né? E junto a esse debate dos principais assuntos, a gente debater também, junto com os nossos convidados, na sua quase maioria, pessoas que de uma maneira ou outra faz parte de algum processo de poder aqui na nossa cidade, sendo ele político, seja ele sindicalismo, que é o caso de hoje, né? Então, essa é a nossa proposta, trazer sempre alguém que possa debater junto com a gente, junto com você, os assuntos que fazem parte das nossas vidas, dos nossos dia a dia. Na última semana nós tivemos aqui uma boa de uma conversa com a secretária da Educação, né, a professora Isabel, e muita coisa foi dita, muita coisa foi falada, muita coisa foi esclarecida, algumas coisas não convenceram bastante, outras nem tanto, mas o mais importante que o debate e a questão da educação foi colocado em pauta, e nós aqui, junto com vocês, fizemos um programa que deu o que falar aí durante a semana. Bom, hoje, dia 4 de abril, né, começamos a semana aí com o mês novo, foi uma semana razoavelmente tranquila no ponto de vista dos assuntos aqui da nossa cidade. Nós temos aí o principal assunto da Gazeta da semana passada, foi o aumento dos servidores públicos municipais, e esse aumento gerou a pauta do nosso programa Debate dos Fatos de hoje. Você que não é servidor público, você que tem outras atividades, né, na sua vida, pode achar que o programa tem como interesse só os servidores públicos. E não é bem assim. Por quê? Porque o servidor público municipal, de uma maneira ou de outra, ele está envolvido no nosso dia a dia, né? A gente precisa, a gente depende do bom serviço dos servidores públicos municipais. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje aqui, né? Que nós estamos recebendo o Isael Clarete, que é o presidente do Sindicato dos Servidores, e junto com ele um colaborador do sindicato, que já vem atuando aí já há alguns meses, que é o Eduardo Morelles. Tá, os dois aqui, mas antes de eu passar para que eles deem um boa noite para vocês, eu vou dar o boa noite aqui para a minha parceira de bancada, que é a jornalista Luciana Lopes. Boa noite, Luciana, tudo bem com você? Como é que foi sua semana? Boa noite, Wellington, tudo bem? Seu microfone está bem escondidinho, Meu microfone aí, não sei se as pessoas vão te ouvir. Boa noite a todos que estão nos acompanhando mais esta noite aqui no Debate dos Fatos, e boa noite aos nossos convidados, que daqui a pouco vocês também vão vê-los aí na sua tela. O Isael Clarete e o Eduardo Morales. É isso aí, né? Morales. Agora a gente acertou, hein? Bom, Wellington, minha semana até que foi tranquila, a gente conseguiu conduzir bem os nossos trabalhos, as nossas atividades, sem muitas apreensões, sem muitas correrias de última hora, sem uma assembleia acontecendo no final do fechamento do jornal. Então, as coisas nessa semana caminharam um pouco mais tranquilas. E, aliás, eu já antecipo aqui meu convite para que todos vocês que nos assistem agora vá amanhã nas bancas e pontos de distribuição e pegue aí seu exemplar da Gazeta de Votorantim. Bom, aqui no Debate dos Fatos, também gostaria que você avisasse todo mundo que nós estamos no ar ao vivo, hoje é dia 4 de abril, hoje eu acertei a data, semana passada eu falei a data errada aqui. Então hoje é dia 4 de abril, sexta-feira, estamos ao vivo nesta noite. Este programa também é reprisado no domingo à noite
e também no canal 10 e no canal 3 em vários outros horários. Mas quem não tiver a TV Votorantim pode nos acompanhar agora em tempo real, se você estiver nos assistindo na sexta ou no domingo, pelo site www.tvvotorantim.com.br. Então, avisa todo mundo aí que nós já começamos o programa. E também gostaríamos de convidá-los para nos ligar, 3247-1010. Você liga, deixa a sua sugestão, sua crítica, sua pergunta, seu elogio, que também é sempre bem-vindo, e você concorre aos brindes que a TV Votorantim selecionou aqui para você. Não é isso, Wellington? Já falo dos brindes? Você quer comentar? Não, fale dos brindes. Tem bastante coisa hoje. Hoje tem bastante coisa, olha só. E olha, você tem que ficar ligadinho no programa até o final para ouvir o nome de quem foi sorteado. Depois não adianta ligar na TV perguntando quem ganhou, ou vir aqui querendo dizer que ganhou, mas não ganhou. Não, você também tem que ficar atento, né? Tá concorrendo, tem que ficar atento para saber se ganhou. Então você concorre nesta noite a 3 pares de convites para o show Stand Up Comedy, dia 25 de abril. 2 convites para cada um dos sorteados. Então serão 3 sortudos aí que ganharão um par de convite cada um. Esse show acontecerá aqui em Votorantim mesmo. Vamos prestigiar os nossos artistas e os artistas convidados que também já fazem muito sucesso aí pelo país. Você concorre ainda a um pote de sorvete na Twice, delicioso, a um porta-tablet, um cofre em formato de casinha, esse que o Saldanha está mostrando aí nas melhores imagens da TV Votorantim. Você concorre também a 4 pulseirinhas da Copa, a pulseirinha oficial, olha só. Essas pulseirinhas, vocês vão ver na Copa, elas vão fazer um sucesso e por menos de R$20 você não vai encontrar para comprar, porque elas são oficiais. Então, cada ganhador vai ganhar uma pulseirinha, tá? Então, vamos sortear 3 aqui. Você concorre ainda a um pacotão de pipoca claque. Olha quanta pipoca deliciosa que você vai concorrer. Só não tenho certeza se você vai ganhar o pacote com todos esses pacotinhos aí. Um kit, eu digo isso porque se passar perto de mim, né? Agora nesse horário ainda, com a fome, né, que a gente sente aqui, você concorre também a um kit porta-costura, para você organizar aí suas linhas, seus botões, as agulhas, enfim, deixar tudo organizadinho. Há uma pizza da Simone Pizzas, deliciosa também. Falou em comida, falou de Luciana, né? Porque eu adoro comer. Você concorre ainda a uma lingerie da boutique erótica Oasis. Então, acho que são esses os prêmios desta noite. Você liga, concorre, participa, concorre e fica até o final ligadinho para saber quem ganhou. Você passa o endereço da Boutique Oasis? A Boutique Erótica Oasis fica na Avenida 31 de Março, 772, 772 no primeiro andar. Então, esse aqui é o telefone é 8818-6065. Eu acho que o Saldanha vai mostrar aqui agora. O pessoal mais tímido pode ligar e marcar horário, né? Isso, e lá você é atendido com bastante, como se diz? Discrição. E outra, lá também não tem só artigos eróticos. Lá você encontra lingeries, né? Enfim, perfumaria. Você tem bastante opção também. E, claro, é uma opção aí de dar uma variada na relação, né, Wellington? Aproveita. Bom, agora sim, vamos falar dos nossos convidados, Vamos lá. Isael Clarete, presidente do sindicato, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigado e o microfone é seu aí para você dar aí boa noite para os votorantinenses e a todos os servidores municipais que estão nos acompanhando, porque desde que você confirmou a sua presença, a gente fez questão de divulgar nas redes sociais, né? Então o pessoal está sabendo que você estaria aqui hoje. Tá. Bom, boa noite, Carmes, boa noite, Luciana, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. E, mais uma vez, agradeço pelo convite de estar participando aqui do debate na TV. Maravilha! E o Eduardo, que já é uma pessoa que a gente já conhece aí de militâncias, né? Militâncias políticas, uma pessoa que tem um envolvimento muito grande em várias causas e nos últimos 1 ano a gente está sentindo aí uma aproximação
cada vez maior dele ao sindicato dos servidores. Até é curioso porque o grupo político em que o próprio Eduardo sempre fez parte, sempre teve críticas aí na condução do sindicato. Então, eu particularmente, eu acho assim uma atitude muito curiosa e interessante, que ao invés de ficar de fora criticando, ele está se aproximando para tentar ajudar e tentar contribuir de alguma forma. Eduardo, boa noite. É mais ou menos isso que eu falei ou eu estou sendo muito... Primeiramente, boa noite. Agradeço o convite. É um prazer mesmo estar aqui no Debate dos Fatos. Quando eu falava que vinha ao programa, falaram para mim caprichar. O que a gente vai tentar é caprichar, porque o programa realmente tem uma audiência grande aqui em Votorantim. Eu queria saudar aí os companheiros, as companheiras, servidores públicos, toda a cidade de Votorantim. E é isso mesmo, Kermes, que você falou. Eu estou nessa luta aí junto com o Israel, e o mais engraçado é que muita gente criticava o Israel. Criticava o Israel, e agora eu tenho acompanhado, eu tenho visto e participado da luta do Israel. Do Israel aqui, e a gente tem feito umas demandas juntos. O pessoal tentou tirar o companheiro do sindicato e no fim não conseguiram. Agora nós nos aproximamos e estamos trazendo para o sindicato uma bandeira forte, que é a CUT, Central Única dos Trabalhadores, deixar em primeira mão aí que o sindicato está se refiliando à CUT, a Central Única dos Trabalhadores. É um trabalho da gente, o Israel sabe disso, nós tivemos conversa. Eu queria aproveitar o momento aqui, que já cumprimentei os companheiros, as companheiras, a cidade de Votorantim, e deixar claro aí que nós estamos aqui para somar e não dividir, e todos os companheiros, companheiras, pessoas que realmente querem se enganjar nessa luta, o espaço está aberto, nós abrimos esse espaço, né, Israel? Está o presidente aqui, porque é muito fácil as pessoas estarem criticando e falando, né? Mas a hora que está desse lado aqui é diferente. E tem que realmente ter essa coragem. E que nós vamos tratar no decorrer do programa, dependendo das perguntas que o companheiro ou a companheira quiser mandar, dentro da minha possibilidade eu vou estar respondendo. Eu queria deixar claro aqui, que aqui não foge da luta, não foge do enfrentamento, está disposto a sentar numa mesa de negociação, mas se tiver que ir para o enfrentamento, se tiver que fazer mobilização, o intuito desse camarada que vocês estão vendo aqui, hoje junto com o presidente aqui com Israel, é realmente estar fazendo esse enfrentamento. Só que esse enfrentamento, nós precisamos da companheirada. Se a companheirada não abraçar essa luta, não abraçar a causa, fica difícil. Mas mesmo tendo essa dificuldade, se você olhar aí, como disse a companheira aqui, a dificuldade de fazer o fechamento a semana passada, você vai ver o que aconteceu, o que está na primeira página, capa. E esse cara aqui que vocês estão olhando, esse camarada, não vai fugir disso. Pode ter 5, 3, 2, 1, nós vamos estar lá. Ok? Muito bem. Zé, você já está com o porta-voz aí do sindicato, né? Sim. Que o rapaz é bom de microfone também, sim, não é fraco não. Mas vamos direto ao assunto também. 8% foi a conquista agora, na última sexta-feira. Houve a reunião com a prefeitura, não com o prefeito. Isso. Eu aqui me equivoquei, disse que vocês tiveram uma reunião com o prefeito. Foi com o governo, foi com o secretário, mas está valendo também, né? Está valendo. E agora depende da Câmara Municipal, que acredito que essa semana já vai entrar na pauta, né? Na segunda-feira já entra em pauta, e tudo deve correr da forma mais tranquila, e esses 8%, a partir do vale agora dos trabalhadores, ele já vai estar recebendo essa porcentagem a mais com aumento. Sendo muito claro, muito sincero, você como presidente do sindicato, você saiu satisfeito com esses 8%? Você tinha uma expectativa, como os trabalhadores, parte dos trabalhadores
tinham dos 13% que chegou a ser cogitado. Eu não posso afirmar o dia, a hora em que veículo de comunicação que foi dito isso. A Luciana Lopes é muito mais atenta do que eu. Ela com certeza sabe quem falou e quando falou e aonde falou. Mas se ouviu bastante a questão dos 13%, né? Não tem uma diferença aí de 8 para 13, não tem uma diferencinha aí razoável, mas são duas perguntas então. Você saiu satisfeito, você como presidente do sindicato, você saiu satisfeito, e essa diferença aí, como é que ficou ou não ficou? 13,18%, que em reunião durante a greve foi chegada a essa projeção que foi levado ao prefeito Erinaldo como sugestão, e na ocasião ele ficou de avaliar, digamos assim, com bastante atenção. Foi divulgado em todos os jornais da época, né, que foi acordado isso na reunião, mas eu tenho minhas dúvidas se aquilo foi algo que ele prometeu ou que ele disse que iria avaliar. Mas a proposta dos 13,18% partiu do sindicato para ele, e ele deu um sinal que aquilo poderia ser possível, é isso? Que poderia ser conversado, né? Poderia ser conversado. Na verdade, não houve promessa dele em relação a esses 13%. Não houve. Na verdade, por que 13,18%? Porque, na verdade, nós estávamos lutando em relação à referência. Então, cada referência significa 6,59. Então, nós estávamos pedindo 2 referências. Então, por isso que dava 13,18. Na verdade, é lógico que a gente nunca fica contente, porque se nós conseguíssemos mais, era melhor. Mas eu saí sim satisfeito, porque em relação à região, nós tivemos mais aumento, nós tivemos 2% de aumento real, de ganho real, 8% no TIC e mais 7% a partir de agosto. Que soma esse ano ainda 15% no TIC. Isso, na verdade, dá um total de 23%. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas o TIC não é salário. É sim salário. Se você aplica os 15%, é salário. Como que não é salário? Então, e outra coisa também que a gente saiu satisfeito, porque nós conseguimos várias coisas, fora o aumento, como uma data específica para pagar as férias, porque nem na CLT não tem uma data específica, então hoje o servidor que sair de férias ele vai receber imediato. Nós conseguimos acertar os IPIs, bronzeador, material de segurança, luvas, IPI e tal. Assédio moral, certo? As mães que, vamos dizer assim, que levam o filho no médico, então eles estão analisando isso. E outras coisas que ficou pendente, que nessa reunião com a administração, ficou colocado que todo mês nós vamos sentar com o secretário de Negócios Jurídicos, com o secretário da administração, com o diretor de Recursos Humanos, e vamos definir em relação ao servidor, o que o servidor está precisando, e a gente vai fazer ata, tudo. Então, eu pelo menos eu saí satisfeito, entendeu? Em relação... É lógico, se a gente conseguisse mais, era melhor. Mas, infelizmente, nós tínhamos... Os 13,18% faz parte de uma estratégia de sindicato, você apresentar uma porcentagem maior para chegar numa média, porque você sabe que dificilmente vai chegar naquilo que se pediu. Então, se chega numa média. Então, quando você apresentou 13,18%, você já sabia que você queria em torno de 10%, não dos 13%. Que cairia. Então, isso faz parte de uma estratégia mesmo. Sim, sim. Perfeito. Deixa eu aproveitar e só perguntar para o Eduardo também, né, se a visão dele em relação ao ganho real, é significativo para o trabalhador. Então, nós estamos falando em 2%. Aquele trabalhador
que tem aí... Qual que é o menor salário hoje de um servidor? 698. Qual é a função? A função e qual é o menor salário? Em torno de quanto? R$1.000? Antes fosse. Não é menos? 750? É, R$698. Mas é menos do que o salário mínimo? Então, aí é um outro imbróglio aí que nós temos, né? Porque você vê na lei orgânica do município, é cogitado que o trabalhador não pode ganhar menos que um salário e meio. Isso. Certo? E essa lei foi feita pelo nosso prefeito aí. Em que ano? Em outras gestões. Em outras gestões. Mas eu vejo, em cima dessa pergunta que você me fez, que por tudo que ocorreu ao longo do término do ano passado e início desse ano, esses 8% que veio, e nas contas, gente falando que foi um pouquinho mais, gente achando que não veio, mas veio 2% de aumento real, eu vejo como uma conquista hoje para a categoria. E muito mais que isso, os 15% em cima do ticket, onde nós temos 8 agora e 7 em agosto. E você compartilha da opinião do presidente de que o ticket também é salário? Com certeza, com certeza. E isso vai fazer uma diferença no bolso do trabalhador. Tanto ticket é alimentação ou refeição? Alimentação. Alimentação. Então, mesmo quem recebe a Marmitex também recebe o ticket. Com certeza. Certo. E o que nós temos que deixar claro, que por tudo o que aconteceu ano passado, qual era a preocupação do trabalhador? A preocupação do trabalhador com relação aos 9 dias que foi descontado era se perder o ticket. Era uma das preocupações. Então você vê... Mas por que perder? Não é um direito adquirido? Então, não, mas por conta das faltas, X faltas desconta o ticket. Por causa da greve. Então. Exatamente. Certo. Na verdade, não foi greve, a turma tem o pessoal, no geral, tem a mania de bater que foi uma greve. Nós estávamos em estado de greve. Nós queríamos realmente ter feito uma greve. A greve é quando para 100%? Não, a greve é quando nós estávamos num estado de greve. A greve ia acontecer se a maioria, que nem o pessoal, por exemplo, lá que trabalha na parte administrativa, tivesse aderido, não precisava ser os 100% dos funcionários. Não precisava nem ser os 100%, mas tinha que ter mais adesão. Certo. Com certeza tinha que ter. Então foi uma greve parcial. Foi uma paralisação parcial. Certo. Tá? Só interrompendo você, que na verdade a pergunta acabou se perdendo aí, mas eu ia entrar na questão da paralisação parcial que aconteceu. Avaliando agora, com essa porcentagem que veio, foi uma estratégia acertada? Então, não tem jeito da gente fugir de não falar dos 9 dias da paralisação, né? Uhum. O que ocorreu naquele momento? Fizeram-se uma comissão e foram conversar com o prefeito. Intimaram o presidente aqui a tomar essa atitude. Eu tenho um ponto de vista diferente e conversava com o presidente, e se tem servidor me assistindo, pode não concordar, mas é o meu ponto de vista. Quem senta na mesa de negociação, quem discute com o patrão, é o sindicato. Aí se criaram comissão de trabalhador para ir discutir com o prefeito. O prefeito, nós sabemos que o prefeito não foi elegante. Foi deselegante com o pessoal. Com essa comissão. Com essa comissão. Mas dentro da sua análise ele estava certo. Eu vou concluir. O que o prefeito fez? Ele falou que não ia dar nada. Aí esse pessoal, essa comissão... Mas ele atendeu a comissão? Atendeu a comissão. Ele atendeu a comissão e disse que não. E disse que não. Quando ele falou não para essa comissão saiu e se instaurou o movimento.
Até deixando claro pro pessoal aí. Até então, não tinham me chamado para nada. Eu não tinha participado, não, de nada. O que aconteceu, deixando bem claro para o servidor, deixando claro para o munícipe isso. Quando eu cheguei, se eu estiver enganado, o presidente aqui pode me corrigir, na quinta-feira, o movimento estava instalado. Só que o movimento estava instalado e eu vi a dificuldade da companheirada em estar mantendo esse movimento. E como eu venho de militância sindical, já fiz parte da SS, Alternativa Sindical Socialista, onde fizemos uma disputa de chapa com o Sindicato Metalúrgico de Sorocaba. Hoje sou bem recebido lá no gabinete do Isídio, até mandar um abraço para o Isídio, vereador Isídio de Sorocaba. Mas nós fizemos uma disputa com eles, porque nós não fugimos de disputa. E eu, nesse dia, chegando, vendo a dificuldade dos companheiros, e como não tem jeito que isso está no DNA da gente, né? Eu me enganjei no movimento. E aí o movimento tomou essa grandeza dos 9 dias. Tá. Só que não foi no momento certo. Então, o momento certo desse movimento era agora no nosso dissídio. É isso que eu penso. E para mim não adianta companheiro torcer o bigode ou distorcer. Esse é o meu pensamento, é o meu ponto de vista. Precipitada. Não era para acontecer naquele momento. E assim, você fala muito da companheirada, você fala muito dos trabalhadores e tem uma população toda que, de uma maneira ou de outra, está envolvida e acaba sofrendo as consequências. Vamos falar do lixo. Com certeza. Lixo que ficou a cidade. A prefeitura teve que contratar uma empresa para fazer essa coleta. Então, a cidade, de certa forma, também foi atingida, não foi só os trabalhadores. Esse desgaste, você acredita que não o sindicato propriamente dito, mas o comando de paralisação, já que não foi uma greve, foi uma paralisação, também teve a população teve uma visão negativa do movimento? Então, aí é o contrário. A população abraçou a causa. Abraçou porque o servidor ganha mal. Isso é fato. Isso é fato. Então a população abraçou. E outro detalhe, nós estávamos mantendo o mínimo, os 30%, né, que é os 30%, isso aí estava na rua. O pessoal estava trabalhando. Então, tanto é que passava os carros, era buzinaço de apoio, o pessoal comprou a nossa causa. O munícipe comprou, porque realmente o munícipe sabe que o trabalhador, o servidor vem tendo perdas. Mas o fato de eu ter ido participar desse movimento foi porque em campanha, proposta de campanha, o seu Erinaldo, ele batia muito que ia cuidar dessa defasagem do salário do servidor. E você acha que esses 2% de ganho real, que eu fiz a pergunta para você ainda não respondeu, principalmente nesse trabalhador que eu achei que ganhasse pelo menos R$1.000, você está dando a notícia que R$650? 698. Esses R$2, esses 2%, ele vai sentir no salário dele? Veja bem, o aumento é real, só que tá pouco para o trabalhador, mas devido a tudo o que aconteceu e a todos os problemas que o servidor teve, foi um aumento dentro do que se podia ser negociado, foi razoável. Vamos dizer que foi razoável. Eu não posso dizer que não foi, porque ao longo dessas gestões, eu, pelo menos, só se me mostrarem, não vai ter problema se me mostrar. É a primeira vez que está vendo um ganho real. Agora, nos governos anteriores, você está à frente do sindicato há aproximadamente uns 8 anos, todo ano tem a data base, né, do dissídio. Qual foi o ano, qual foi o governo que você teve um aumento real, não corrigindo a inflação, mas um aumento real? Agora foi 2% e vocês estão felizes, né? Então, quando foi? Na verdade, eu acho que foi no governo do Zé Capadeiro, que foi o melhor prefeito que
que deu um aumento bom para a gente. Real, então, de verdade. Real. Na verdade, no governo do Jair Cassola, que eu estou de presidente desde essa época, Então, na sua gestão, o Zé Capadeiro, você não era presidente do sindicato? Não, mas então, era funcionário, como funcionário. Isso, na sua gestão, quando foi que você teve mais do que 2%? Isso, no governo do Cassola, nós tivemos, porque Real. ele deu aumento e colocou o TIC, alimentação, que quem implantou foi no governo do Cassola. Então, acho que a gente tem que falar... Foi uma conquista. É isso. E no governo do Piveta, na verdade, se você fizesse a conta, não colocava nem a infração, porque ele dava 3% e depois 2% em novembro, a inflação já comia esses ele 2%. Dividia o aumento, isso, né? Esses 2%. Eu só queria fazer uma colocação em relação à pergunta que você fez para o companheiro aqui. O menor salário é 698, se não me engano, e 71 centavos. Só que o que está acontecendo? Quando o salário mínimo sobe em janeiro, que foi para 724, então agora, na data do dissídio, a prefeitura paga essa diferença para o funcionário, até a gente conseguir que ninguém ganhe menos do que um salário mínimo e meio. Só que para acontecer isso mesmo, que esteja na lei orgânica, quem tem que dar o aval é o prefeito. Você entendeu? Não adianta estar na lei orgânica se o prefeito não dá o aval de que ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo e meio. Voltando na paralisação do final de novembro, começo de dezembro, né? Dezembro. Começo de dezembro? Isso. Começo de dezembro. Avaliando agora, a mesma pergunta que eu fiz para ele, você como presidente, você acha que foi uma atitude precipitada? Você se arrepende de ter sido, que de certa forma, houve uma pressão externa, né? Externa não, de servidores municipais, pessoas politizadas, não é aquele trabalhador do chão de fábrica, como a gente diz, né? São servidores politizados, são servidores com uma consciência, talvez, de luta sindical, né? Que te deram uma pressionada, vamos dizer assim, não sei se esse é o termo, não sei se eu estou exagerando, mas a gente percebeu você meio acuado e tendo que ceder, de certa forma, e abrir espaço dentro do próprio sindicato, né? Você teve que abrir um espaço para outras pessoas, para outros companheiros, que é o caso aqui do Marcelo, né? E então como que você avalia agora? Do Eduardo, desculpa, Eduardo. Como que você avalia agora? Você tem arrependimento? Você acha que foi precipitado? Não precisava? Houve um desgaste? O governo também endureceu? O governo endureceu de uma certa maneira, de uma certa forma. A forma em que o sindicato foi para a porta do Paço Municipal, algo que quem tem aí 15 anos de Votorantim, como eu tenho, não tinha presenciado ainda. Eu já vi você com alguns caminhõezinhos ali, falando com esse jeitinho manso seu, tranquilo, passando recado às vezes, né? Eu me lembro de alguns anos que houve sim. Mas não aquela coisa firme, forte, aonde se combativa, onde às vezes até se extrapolou em alguns momentos ali os ânimos, enfim. Agora passou, chegou abril, a database está aí, está resolvida. Como que você se sente? Arrependimento, não arrependimento? Foi certo, foi errado? Faz uma análise aí, até para a gente entender um pouquinho e conhecer também um outro lado seu, talvez. Entendi. Bom, primeiro, eu acho que quem saiu mais ganhando foi o presidente do sindicato. Vou explicar para você o porquê. Com essa mobilização de dezembro? Isso. Porque... Primeiro que... Sei não, hein? Não. Primeiro porque
em momento nenhum, eu não tenho intenção... Aliás, só pedir para o Carlos Tá. André. Carlos André, acho que nós temos fotos aí da paralisação. Se você aí puder pondo aí, dividindo a tela enquanto o Israel vai contando aí da paralisação, seria bacana. Pode prosseguir. Tá, então, primeiro porque eu não tenho intenção política nenhuma. Até eu comecei a participar da televisão aqui no seu programa. Então, assim, eu nunca gostei de ficar aparecendo na mídia. Expor, né? Então, o que acontecia? De repente, você lá tentava negociar com servidores junto, na mesa de negociação, aí o que você conseguia lá, os companheiros falavam, tá vendo, o cara está do lado do prefeito. Por outro lado, se eu tivesse pretensão política, o que seria interessante para mim? Eu estar na mídia igual eu estou agora aqui. Então, até teve servidor, que não sei se ele deve estar assistindo a gente, quando foi acontecer o movimento, eu disse para ele, falei, ó, vocês têm consciência, isso eu falei lá na CESP, do que é uma paralisação, do que é uma greve, porque Banco do Brasil, Judiciário, professor faz greve há 1000 anos, perde os dias. Então eu falei, ó, vocês podem perder letra por merecimento, licença-prêmio. Você deixou claro isso, Deixei, pastor Valedores? deixei. Quem está no estágio probatório... Então, quando você falou quem mais saiu ganhando foi você, eu falei, não sei não, foi justamente nesse sentido. Nesse porque, sentido. Assim, a gente recebeu aqui trabalhador que após aquela paralisação tinha R$ 4 de salário para receber, né? Sim. E essa pessoa não tinha muito entendimento de que aquilo foi um mal necessário, né? Então, mas da minha parte, eu sempre, até olhando bem assim, no olhar assim de quem está assistindo, olhando direto, da minha parte, em nenhum momento eu omiti o que poderia acontecer. Até teve uma assembleia das auxiliares que a Luciana estava presente e apareceu uma... Não vou nem chamar-lhe de Aparecida, porque tem pessoas que chamam Aparecida, você vai acabar ofendendo. E naquela época eu já falei, não, pode sim, pode perder licença, isso. Então não é que eu estou me pelegando, eu simplesmente, eu sei que o cara que ganha um salário de 698, ele ficar sem pagamento, eu sei que é difícil, mas quando eu comentei isso na CESP, me chamaram de pelego. Eu falei, não, eu não sou pelego. Eu falei assim, a Assembleia é soberana. Então, o que decidir em Assembleia, nós vamos fazer. Perfeito. E foi o que aconteceu. Eduardo, eu queria que você explicasse, você como está no movimento sindical há bastante tempo, nós temos pessoas de todas as classes sociais e profissionais aqui, estudantes que nos acompanham também. O termo pelego é muito utilizado no meio sindical. E qual o significado, o que quer dizer um presidente pelego, ou um sindicalista pelego, ou um sindicato pelego, porque assim, o Israel ele carregou essa marca aí por um bom tempo. Então, o termo pelego, para ficar fácil para o pessoal... Ver se caixa com ele. Não, o termo pelego, para ficar fácil para o pessoal entender aí, o pelego é usado no cavalo, né? É aquela, vamos dizer, aquela manta que você põe para forrar o lombo do cavalo e colocar a sela em cima. Né? Então, quando você usa o termo pelego, é que o cara está deixando ser... Aliviando o lombo do outro. No caso, aliviando do patrão, né? Ele é um pelego. Ele se apelegou. Tá certo. Você entendeu? Então, isso é para deixar claro que às vezes a turma escuta, mas foi propícia a pergunta. É bem isso. O pelego, ele sabe que é isso. E assim, eu estou rodeando aqui, não estou querendo falar muito nisso, mas também vamos deixar bem claro, você é militante do Partido dos Trabalhadores, já não é de hoje, né? Isso. Não é de hoje. Isso. Você, acredito que já deve ter usado o termo pelego ao presidente do sindicato de servidores, ou não? Já usei. Já usou. Usei porque eu não conhecia a pessoa do Israel, né? E não sabia
a solidão dele dentro do sindicato. Né? Onde a gente tem que se reportar isso. O pessoal tentou tomar o sindicato do Israel. Mas trabalhar com ele não tentaram. Né? Tanto é que agora... Você tentou tomar o sindicato do Israel? Não, eu não estava. Nessa época eu estava num cargo comissionado do seu Piveta, mas como deixar bem claro para o pessoal aí que a turma achava que eu ganhava um rio, até falaram que eu estava batendo conta porque eu ganhava um rio. Eu sempre fui referência 1 na administração do Piveta. Quanto é referência 1? Na época era R$800. Hoje eu não sei quanto está. É um pouco mais que o salário mínimo. E então, deixar bem claro isso. Mas a gente via, e é como eu falei, isso está no DNA da gente, né? E eu sempre tive essa intenção, ou se quiserem chamar de pretensão, tanto faz para mim, de estar participando no sindicato, porque eu tenho convicto comigo que essa categoria dos servidores é uma categoria que dá para se fortalecer muito mais. É uma categoria que eu quero trazer para fazer os enfrentamentos, seja com A, B ou C. É uma categoria que tem tudo para se destacar dentro do cenário, eu falo mais, dentro do cenário brasileiro. Como é a nossa pena. Se você tiver me ouvindo e me vendo, servidor, você vai entender o que eu estou falando. Aí eu via aquela greve que teve dos garis no Rio de Janeiro, né? Uhum. É servidor. Então eu falo para o servidor votorantinense, ali era servidor também. Você entendeu? E como você falou de rodear e você abriu, eu vou aproveitar o espaço e vou falar. É que nem uma coisa que eu não concordo. O presidente falou, eu sei que o cara que ganha 698, ele está sofrendo. Mas se você saiu na chuva, vai se molhar sim. Vai se molhar sim. E no dia dessa paralisação, quando foi feita a votação para se saber se voltava para o trabalho ou se permanecia parado, a minha fala foi defendendo a paralisação sim, mesmo sabendo que o servidor que estava de 698 por mês ia estar ferrado, mas eu também estava. E tanto é que o presidente aqui comprou a minha fala. Só que depois, isso a TV, as